no sétimo ano, e hoje a gente vai compreender um pouco sobre sequências. O que são sequências, né? Sequências numéricas. Pode ser numéricas, pode ser sequência de figuras, tanto faz, tá certo? Mas hoje a gente vai aprender principalmente sequência recursiva e sequência não recursiva. O que a gente pode entender por sequência? Sequência, no caso, puxando para a numérica, é aquela sequência de números que a gente tem. Um exemplo, sequência dos números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. A sequência de números ímpares. 1, 3, 5, 7 e assim por diante, tá certo? Mas vamos para o foco. O foco é recursiva e não recursiva. A sequência recursiva é aquela sequência que precisa do termo anterior para poder saber quais serão os próximos termos. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, observe, 5, 9, 3 e 17. 13 e 17. Observe que essa sequência está indo de quanto em quanto? 4 e 4, né? Toda vez está somando o quê? Mais 4 para chegar ao próximo número. Então, sempre está necessitando de quem? Do termo anterior. Para eu saber o próximo termo, como é que ficaria aqui? Eu tinha que somar mais 4. Sempre precisaria do próximo termo. 17 mais 4, 21. Para eu saber o outro termo da sequência, tinha que somar ainda mais 4. Que seria quanto? 25. Então a sequência recursiva é essa. A gente precisa do termo anterior para poder sair progredindo com a sequência. Aqui está um exemplo, outro exemplo aqui. Observe, eu tenho 7, 4, menos 2, menos 5 e menos 8. Não fiquem com medo desses números aqui que são números inteiros. A gente vai aprender no segundo bimestre, tá certo? Mas eu vou explicar um pouquinho aqui. Observe aqui, de 7 para 4 foi quanto? Menos 3. Eu subtraí 3, é isso aí. Subtrair 3. Só que se eu pegar e subtrair 3, aqui faltou um aqui, esqueci de outro número da sequência aqui, peraí. 7, 4, 1. Vamos lá. De 7 para 4 foi quanto? Menos 3. De 4 para 1, menos 3 de novo. Então, eu preciso dos termos anteriores para saber quais são os próximos termos da sequência. Do mesmo jeito é aqui, que a gente vai ver daqui para frente. Menos 3 e menos 3. Tá certo? Vamos agora para a sequência não recursiva. Na sequência não recursiva, a gente não precisa dos termos anteriores da sequência para poder saber quais serão os próximos termos. Há um exemplo aqui, 7, 14, 21, 28. Mas professor, aqui está somando de 7 em 7, precisa sim do anterior. Precisa não. Por quê? Isso aqui é a sequência dos múltiplos de 7. Então, como é que eu poderia fazer a sequência dos múltiplos de 7? Poderia fazer 7 vezes 1, que dá 7, né? 7 vezes 2, 7 vezes 3, daria quanto? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21, o próximo, 7 vezes 4, 28. Observe, o primeiro termo eu teria que multiplicar por 1, o segundo termo por 2, o terceiro termo por 3, o quarto termo por 4. E se eu quisesse o 20º termo, como é que ficaria? Eu multiplicaria por 20, né? Então a gente não está precisando dos números anteriores aqui. Por que não está precisando? Aqui precisaria. Porque se eu pegasse e multiplicasse aqui, eu não teria como saber. Se eu pegasse 5 e multiplicasse por 3, ia ter 15. 15 tem nessa sequência? Não tem. Então é isso. A sequência não recursiva ela é mais difícil um pouco de compreender. Por quê? Porque ela tem um certo padrão. Ela tem tipo uma certa fórmula. A fórmula seria quem aqui? Passando para expressões algébricas que nós vimos. 7x, onde x seria
cada termo da sequência. Se eu quisesse saber o 10º termo, eu fazia quanto? 7 vezes 10. Então o 10º termo seria quanto? 70. Tá certo? Então essa é a sequência não recursiva. Na sequência não recursiva, a gente consegue fazer uma fórmula, como eu fiz aqui, para poder saber quais serão os próximos termos da sequência. Ou, às vezes, não. Nesse exemplo 2 aqui. Nesse exemplo 2, tem 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13. O que é que a gente tem que notar nessa sequência? Sequência não recursiva é mais isso, é que você tem que notar aquele certo padrão. Tem um certo padrão a ser cumprido. Sequência de quê? Dos números primos. Então, essa daqui seria a sequência dos números primos. Observe que a gente não tem um padrão somando, nem subtraindo, nem multiplicando, nem dividindo. Seria dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Depois do 13, qual é o próximo primo? 17, 19, 23. Depois 29, né? Isso, e assim vai por diante. Tá certo? Poderia, professor, ter outro padrão? Poderia. Eu vou botar outra sequência aqui não recursiva para vocês entenderem. Vamos pegar uma fórmula e vamos tentar fazer uma sequência não recursiva com ela. Um exemplo, 2 elevado a x. Tá certo? Vamos elaborar uma sequência aqui. Primeiro, eu quero para x igual a 1, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Vamos fazer uma sequência não recursiva com isso aqui. Quando x for igual a 0, qual seria? 1, o termo 1. Quando x for igual a 1, seria 2. Quando x for igual a 2, que fica 2 vezes 2, 4. Quando x for igual a 3, fica 2 vezes 2 vezes 2, 8. Como é que seria essa sequência? 1, 2, 4, 8. Precisei dos números anteriores para fazer essa sequência? Não. Então essa daqui também é uma sequência não recursiva. Então essa daqui é uma balança não recursiva, tá certo, gente? Deu para entender até aí, né? Então pronto, é isso que eu tinha que explicar. Vocês deem uma olhada aí no que está falando de cada um. E vamos lá para a primeira questão. Descubra a lei de formação da sequência formada pelos números abaixo. A gente tem uma tabelinha x e y, tá certo? Vocês vão tentar encontrar uma expressão algébrica, do jeito que está aqui, que vai corresponder a essa sequência. Qual padrão tem essa sequência? Tá certo? Na segunda questão, qual o próximo termo da sequência a seguir? Eu tenho a sequência 0, 1, 3, 7, 15. Ela é recursiva ou não recursiva? Vocês vão tentar encontrar esse padrão e dizer se ela é recursiva ou não recursiva. Na terceira, descubra qual o número que está dando prosseguimento a essa sequência e depois diga se ela é recursiva ou não recursiva. Vocês vão ver o próximo número da sequência e falar se ela é recursiva ou não recursiva. Na quarta, dada a sequência numérica, indica regularidade. A regularidade é aquela coisa que eu falei. Será que está somando? Será que está subtraindo? Será que está multiplicando? Será que está fazendo como? Para saber o próximo termo dessa sequência. Na sexta questão, vocês vão tentar encontrar esse termo aí, tá certo? Que está um espaçozinho, que é uma senha numérica. Vocês vão tentar ler e compreender direitinho. E na sexta, é definir o próximo termo das sequências e classificar eles como recursiva e não recursiva. Então, basicamente, essa atividade é só para saber os próximos termos da sequência e indicar se elas serão recursiva ou não recursiva. Tá certo, gente?